Olá, pessoal! Então, hoje nós daremos início ao estudo do processo do envelhecimento. Então, a gente vai começar a falar sobre alguns conceitos básicos, né? Algumas coisas iniciais sobre o envelhecimento. O estudo do cuidado de enfermagem, né? Frente aos idosos, às pessoas mais velhas, ela é composta de várias partes, né? De várias questões. Então, a gente vai começar da parte conceitual, tá bom? Então, essa é a parte 1, onde a gente vai falar sobre o processo do envelhecimento. Então, o objetivo dessa aula é entender o processo do envelhecimento, né, suas teorias, compreendendo também as principais alterações da parte biológica, né, as principais alterações orgânicas e funcionais decorrentes desse processo. Então, como que nós envelhecemos? Como eu disse nessa aula, inicialmente, nós vamos focar em alguns aspectos biológicos, né? Mas o envelhecimento, ele se dá em diversas áreas, né? Da esfera humana. Então, primeiramente, a gente pode envelhecer funcionalmente. Então, essa é uma palavra que a gente vai usar muito, né? A funcionalidade. Então, a funcionalidade, ela está muito ligada ao nosso autocuidado, às atividades da nossa vida diária. Então, nós podemos envelhecer por essa perspectiva, né? Pela capacidade funcional que nós temos. Outra questão pela qual nós podemos envelhecer é intelectualmente, né? Quando essa área, né, da nossa vida, ela pode sofrer com o envelhecimento, tá? Então, da parte intelectual. Socialmente também, a gente pode envelhecer, né? Tanto que a sociedade, a nossa sociedade brasileira, ela tem uma série de conceitos, né, de representações sociais da velhice que, por vezes, é negativa, né? Como se o velho ele não tivesse mais uma função, por exemplo, né? Então, a gente também envelhece socialmente. Biologicamente, nós também envelhecemos, então o nosso corpo envelhece, né? Nossas células, estruturas corporais, elas envelhecem. Economicamente, atualmente a gente tem um debate muito grande, muito sério em relação à aposentadoria, por exemplo, né? Então, o envelhecimento, ele abrange essa dimensão também da nossa vida, né? E cronologicamente, que é o envelhecimento contado em anos, né? Então, assim, muitas vezes, quando a gente fala que alguém está velho, a gente se refere à idade cronológica, contada em anos. Mas a gente pode ter uma pessoa cronologicamente velha, porém funcionalmente nova, vamos dizer assim, né? Funcionalmente em ordem, né? Com toda a sua funcionalidade, em seu máximo potencial, ou sua intelectualidade no máximo potencial, certo? Como a gente pode também ter uma pessoa jovem, cronologicamente jovem, mas funcionalmente envelhecida ou intelectualmente envelhecida, tá? Então, quando a gente fala em envelhecimento, a gente tem que pensar em todas essas perspectivas e não só na parte cronológica. Então, o processo de envelhecimento, como a gente comentou, ele envolve várias dimensões, né, da vida humana. Então, aqui, biologicamente, a gente começa a envelhecer a partir do momento que nós nascemos, né? Então, já começa a contar ali nosso tempo biológico. Socialmente, pode variar, de acordo com o momento histórico e cultural. Então, até a gente tem questões legais que permeiam essa questão da idade, né? O que é considerado um idoso, por exemplo, isso já está tendo uma discussão até mundial para que se amplie em alguns países a idade que é considerado um idoso. Quando a gente lê livros mais antigos, por exemplo, pessoas com 40, 50 anos eram consideradas velhas, né? Então, socialmente, até mesmo essa questão cronológica modificou, né? Então, para representar o envelhecimento social. Intelectualmente, então, quando a gente pode envelhecer? Quando as faculdades cognitivas começam a falhar. Então, memória, atenção, orientação. Então, esse é um aspecto que a gente não pode deixar de lado, tanto na avaliação das pessoas idosas, quanto no acompanhamento, né? Essa questão intelectual. A memória, a cognição, a orientação, o letramento, né?
Outro aspecto econômico, então a gente já falou, né? Principalmente a aposentadoria. Eu já citei esse livro para vocês, né? O livro da Ecleia Bose, que se chama Memória e Sociedade. E ela narra no livro que a criança, ela tem a função de conhecer o mundo, aprender sobre as coisas, né? Adolescentes também, adultos têm a função de produzir, função principal, social de produção, e o idoso teria a função de relembrar, de rememorar, contar suas histórias. Então, essa questão da memória é muito importante que seja trabalhado, né? Para que não ocorra esse envelhecimento intelectual. Lembrando que quando nós não cuidamos dessa questão, a gente não está cuidando também da sociedade como um todo, né? Porque isso traz reflexos sociais também. Funcionalmente, então a gente envelhece quando a gente vai perdendo a independência, né? Então, como eu falei, a capacidade de autocuidado, a capacidade de realizar as atividades instrumentais, as atividades da vida diária. E cronologicamente em relação à idade, né? Que no nosso caso aqui no Brasil é considerado idoso a pessoa com 60 anos ou mais. Então hoje já se tem um debate, né? Sobre a mudança nessa idade, né? Em alguns países já se tem uma discussão mais intensa sobre isso. Hoje em dia a gente usa até o termo idoso, né? 60 anos ou mais. Porém, em alguns artigos a gente já encontra o termo idoso longevo, que seria aquela pessoa que passou, né, que tem idade igual ou maior que 80 anos, ok? Segundo o IBGE, a nossa média de idade entre as pessoas idosas é em torno de 70 anos aqui no Brasil, né? Então, a gente tem todo esse ciclo biológico, vários autores até não defendem essa ideia do ciclo, né? Mas pensando que todas as coisas, elas têm um tempo, né? Assim como diz a frase ali, ó. Todas as coisas têm seu tempo, todas elas passam debaixo do céu segundo o tempo que a cada um foi prescrito. Então, há tempo de nascer e há tempo de morrer. É a fase da vida que a gente tá mais próximo do fim dela, né? Por questões biológicas, mas não necessariamente nessa ordem, né? Mas é uma fase que tá principalmente para os idosos longevos, né, que está muito ligada a isso, né? Então, pessoal, o processo de envelhecimento, ele vai sofrer influências diversas, né? A primeira questão é do próprio indivíduo, né? O comportamento que ele teve durante sua própria vida, suas escolhas, sua forma de viver, nem sempre... eu quero dizer, as escolhas, por exemplo, que ele consome de alimentos, né? Se ele pratica ou não atividade física, se ele escolhe fazer uso de álcool, tabaco, mas também do meio em que ele vive, né? Então, muitos idosos não têm a possibilidade de escolher, eles estão em um meio que gera uma influência bem grande sobre a sua saúde e sobre o processo de envelhecimento. Então, tá aqui, ó, o ambiente. Então, tanto as ações individuais, elas vão contribuir para o envelhecimento, mas também as influências que ele tem do ambiente em que ele mora. E aqui eu quero incluir também os aspectos sociais, não só o ambiente, por exemplo, o clima, né, a temperatura, mas também as condições econômicas, as condições de moradia, do trabalho, de educação, tá? Então, envolvem aqui questões sociais. Genética também influencia. A gente vê pessoas com idade bem avançada e que, no entanto, têm uma aparência muito mais jovem que outras, né? Então, tem essa questão da genética também. Então, aqui, ó, o habitat, né? O local onde ele mora, suas condições vão influenciar. O modus vivendi, então, como ele vive, né? As escolhas que ele faz e também as agressões. Aqui podem ser agressões num sentido bem amplo. Pode ser violência, né, agressões que ele mesmo aceitou se submeter, ou até mesmo questões de violência, né? Então, são várias coisas que vão compor o processo do envelhecer, né? Aí aqui tem alguns dados, né? O boom de idosos mostra nesse dado, né? Então, só aumentando realmente. Estima-se, então, que até 2025 o Brasil vai se tornar a sexta maior população de idosos do mundo, incluindo aqui os longevos, né, que são as pessoas com mais de 80 anos. Se vocês forem procurar artigos de enfermagem,
vocês vão ver vários autores que já até separam os estudos, né? Idosos longevos. Porque vários estudos que a gente tem publicados sobre os idosos se referem a pessoas com 60, 65 anos, algumas vezes 70. E menos estudos com pessoas de 80, de 90, de 100. Então, já se tem até áreas, assim, que se conversam, né? Mas também que tem estudos separados, né? Então, aqui, paradoxos que a gente encontra hoje na medicina, né? A gente tem bastante avanço da medicina, muitos medicamentos sendo lançados, muita tecnologia para o cuidado da saúde, maior capacidade, né, de acesso à educação, até mesmo para o autocuidado. No entanto, aqui tem a chamadinha, né? A medicina avança, mas nós adoecemos mais. Então, com a longevidade, há uma tendência de ter o aumento de doenças crônicas, que é o que a gente já está observando, né? Câncer, doenças cardiovasculares, neurológicas. Então, a gente também vai ter que ter um preparo para cuidar desse cenário, não é? Então, aqui também tem índices de envelhecimento, né? Se a gente for ver ao longo dos anos, né? Começando por 1950 e uma projeção para 2050, se nós formos ver, em 1950 o índice de envelhecimento era de 7,2, né? E para 2050, 114,3. Então, é um aumento muito intenso mesmo, né? Da população idosa. Alguns países já vivem isso. A gente tem na literatura alguns países que a gente chama de a zona azul, em que as pessoas já alcançam a longevidade, né? Então, após os 80 anos já, e tem uma sobrevida bem grande. Aqui algumas matérias, mais de 15 mil idosos vivem em situações de longa permanência no Brasil. Então, o que nós estamos falando? A gente tem um crescente envelhecimento, mas a gente vai ter que repensar o sistema de saúde, e não só o sistema de saúde, mas o sistema social também de cuidado às pessoas idosas, né? Então, com essa matéria aqui, mais de 15 mil idosos vivendo em instituições de longa permanência, algumas delas privadas e poucas delas públicas. Então, a gente ainda não tem uma quantidade de leitos grande, né, no serviço público. Nós temos casas de longa permanência do serviço público, mas em menor número, né? Então, aqui já queria fazer uma pausa para conversarmos sobre isso. Então, muitas vezes a gente vê, até em algumas apresentações de trabalho agora, na saúde do idoso em casa, eu vi a palavra asilo. Então, não é que a gente não possa falar a palavra asilo, mas o certo é a gente usar o termo instituições de longa permanência, as ILIPs, né? Instituições de longa permanência de idosos. Então, as ILIPs, elas têm legislação própria, que a gente vai comentar sobre isso em outra aula, e é importante que nós saibamos disso, porque enquanto profissionais da saúde, né, nós podemos gerenciar ILIPs e até mesmo organizar, né? Fundar uma ILIP, organizar, administrar. Então, é importante não só saber o termo correto, né? Mas conhecer a legislação, ok? Então, aqui tem mais dados também, pessoal, né? Que mostram dados tanto demográficos quanto epidemiológicos, comparando os anos de 1998 com o ano de 2003. Então, se a gente for verificar aqui, a população com 65 anos ou mais, né? A gente tem um aumento e a gente tem também um aumento expressivo das doenças crônicas, tá? Pelo menos aumento de uma doença crônica nesse universo, ok? Então, aqui uma outra notícia, né? Aumento do número de idosos muda perfil de mortalidade da população. Então, nós falamos sobre isso nas aulas iniciais, né? Na transição epidemiológica e demográfica. Agora nós estamos vivendo uma nova transição epidemiológica. Então, isso com certeza vai aparecer nos dados. Nós vamos fazer parte da história. Então, antigamente morria-se muito de doenças infecciosas. Passamos por uma transição epidemiológica, agora morre-se mais de doenças oncológicas, cardiovasculares, os traumas, a violência. E agora a gente está passando por uma nova transição,
onde a gente vai ter um aumento expressivo de mortes por doença infecciosa, que é o caso do coronavírus, né? Então, a gente está vivendo uma época de transição epidemiológica por uma doença emergente, que vai afetar os idosos também. Aqui uma outra chamadinha, né? Em 2 dias de forte calor, 32 idosos morrem em Santos. Então, a gente tem vários cenários no país, né? Claro, a gente está no inverno aqui no sul agora, então a gente tem que considerar que a gente também tem essas notícias de idosos que morrem, né? Por hipotermia, por exemplo. Então, imaginem os idosos que moram na rua, né? Então, a gente tem toda uma preocupação social, enquanto enfermeiros, de olhar para a população idosa, seja onde ela estiver, seja na rua, seja numa instituição de longa permanência, seja na casa dos familiares, seja em sua própria casa sozinho, seja no hospital. Então, a gente tem diversos cenários por aí. Outra história, né? Essas histórias são muito comuns, infelizmente, denúncia de maus tratos, né? Então, a gente tem essas denúncias tanto na própria casa, né, com quem o idoso convive. A gente tem essas denúncias em ILIPS e também em instituições de saúde, tá? Então, lembrando que a gente tem vários tipos de violência, maus tratos é um dos tipos, né? Então, pensar que a gente também tem uma importância social nesse aspecto, né? No que se refere a todos os tipos de violência. E aqui uma outra notícia abaixo, Justiça do Paraná interdita asilo por maus tratos, né? Então, veja, essas instituições de longa permanência, obrigatório ter que sigam normas sanitárias, a gente vai ver um pouco dessas normas, né? E então a gente vê, infelizmente, alguns profissionais enfermeiros que se sujeitam a assinar até responsabilidade técnica desses locais, mesmo sem examinar os idosos, sem fazer plano de cuidados, né? Então, isso é muito grave realmente, tá? Então, nós temos uma responsabilidade frente a isso, né? Diante desse cenário. Então, frente a isso, pessoal, a gente vai ver alguns termos aqui na aula, né? Alguns que a gente vai discutir, principalmente geriatria, gerontologia, envelhecimento, senescência, tá? Serenidade. Então, pessoal, gerontologia, muita gente confunde com geriatria, né? Então, só para a gente comentar a diferença, até na Universidade de Tuiuti existe uma pós-graduação, lato sensu, né? Que a gente faz depois da graduação, em gerontologia. Então, o que seria isso? É um campo interdisciplinar. Então, a primeira questão é essa: podem fazer médicos, enfermeiros, assistentes sociais, historiadores, filósofos, matemáticos, biólogos, né, formados em letras, enfim, aberta a todas as áreas, que visa o quê? Estudar as mudanças típicas do envelhecimento, mas não só da parte biológica, né? Então, também da parte psicológica, também social, também cultural, espiritual, religiosa, né? Enfim, todos os aspectos do envelhecimento que não apenas os biológicos. Também os biológicos, mas não apenas os biológicos. Então, isso seria a gerontologia. Então, é um campo multiprofissional, de múltiplas profissões e de múltiplas disciplinas. Existem vários congressos anuais e normalmente os congressos são juntos, né? De geriatria e gerontologia, tá? Então, embora a gerontologia envolva várias disciplinas, a pesquisa nessa área, ela repousa sobre um eixo que está formado principalmente pela biologia, né, por aspectos biológicos, pela psicologia e pelas ciências sociais. Então, isso seria a gerontologia, ok? Coloquei aqui um artigo, né, de alunos, né, de enfermagem, e eles fizeram uma revisão na literatura para saber qual foi a produção do conhecimento da enfermagem correlacionando com o envelhecimento. E aí eles viram aqui, que alunos de graduação, que representam vocês nesse momento, né, correspondiam a 10% de todos os trabalhos que eles encontraram, né, isso de 2003 a 2008. Já de pós-graduação, 17%. Mestrado, 10%. Doutorado, 50%, né, pós-doutorado, 5%.
e não informado 8. Mas assim, o que eu queria apontar, né? Pouca pesquisa no âmbito da graduação e até mesmo no âmbito do mestrado, né? Então, a gente procura orientar, né, que vocês façam um artigo nessa disciplina, até para que levem para eventos, congressos, porque é uma área que precisa muito da produção da enfermagem, ok? Regiões, quando a gente vê as regiões de publicação desses artigos, ó, a maioria está concentrada no Sudeste. Então, a gente precisa ajudar, né, a movimentação desses estudos, porque a gente está numa região muito peculiar, né? Então, a gente precisa aumentar o número de estudos aqui no Sul também. Então, pessoal, aqui, só para título de curiosidade, né? Então, em 1906, houve a fundação da Sociedade de Geriatria lá em Nova York. E em 1946, a fundação da Sociedade Americana de Geriatria, tá? Então, agora a gente começa a entrar num outro aspecto, que é o da geriatria. Então, para a gente não fazer a confusão com gerontologia, né? Então, geriatria é o estudo clínico da velhice, tá? Então, aí envolve, assim, mais aspectos biológicos mesmo, ó. Compreende ainda prevenção e manejo das doenças do envelhecimento. Então, foca mais no envelhecimento biológico. Claro, a gente já viu que esse envelhecimento biológico ele é influenciado por várias coisas, né? Mas então a geriatria, ela fica mais focada no estudo clínico, né, da velhice, tá? E das doenças que surgem nessa etapa. Outra definição aqui, do ano de 2000, ó, é um ramo da medicina que se dedica ao idoso, ocupando-se não só da prevenção, do diagnóstico e do tratamento de suas doenças, mas também da sua recuperação funcional e reinserção na sociedade, tá? Mas é uma especialidade mais ligada a essa parte das doenças, né? Tanto da prevenção quanto do tratamento, tá? Só para a gente não confundir. Outro conceito que a gente precisa entender é o conceito de senescência e senilidade. Então, senescência é o processo natural de envelhecimento. Eu coloquei uma foto aqui da rainha, né, da Rainha Elizabeth, porque eu acho que ela é um exemplo de senescência, né? Ou seja, ela é um exemplo de envelhecimento natural. Claro, eu coloquei o exemplo dela entendendo que ela vive em um contexto privilegiado, né? Claro, cercada de cuidados, com uma alimentação adequada, promoção à saúde, prevenção de doenças e tudo mais. Mas, só para ilustrar, né? O exemplo de senescência, tá? Então, o processo natural de envelhecimento a nível celular ou o conjunto de fenômenos que estão associados a esse processo, tá? Então, esses fenômenos podem ser econômicos, sociais, intelectuais, certo? Funcionais. Então, é claro, ela é uma pessoa que tem uma série de fenômenos, né, que auxiliaram na senescência dela, ok? Outro exemplo que eu queria dar de senescência, que eu acho que eu julgo, né, uma senescência é o Papa, né, o nosso Papa, ele também, Papa Francisco, ele é uma pessoa idosa senescente, né, porque ele tem também um processo de envelhecimento natural dentro do padrão de vida dele, é claro, né, mas é um idoso senescente, tá? Já a senilidade é um conceito que envolve o envelhecimento também, mas representaria mais o avanço do envelhecimento, representando mais esse estágio final do envelhecimento. Então, um idoso que já é senil, normalmente ele já tem doenças, né, agregadas, que o debilitaram sua funcionalidade, né, suas atividades da vida diária, certo? Então, isso seria um idoso senil. E o idoso senescente é aquele que está envelhecendo pelo processo natural, né? O que a gente busca? Envelhecer dentro de um processo natural com senescência, né? Até quando for possível, ok? E o envelhecimento tem vários conceitos de vários autores, né? Mas eu peguei esse autor aqui, o Pascoal, ele entende
a velhice, né, a partir do conjunto de várias condições. Então, como eu falei no início da aula, é biológica, social, econômica, é cognitiva, é funcional, é cronológica. Então, a partir do momento que a gente tem um conjunto de condições, de todas essas condições, a gente pode considerar a velhice, né? Claro, legalmente a gente considera o idoso a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, né? Por que a gente não fala velho, né? Porque é isso, é velho. Porque essa palavra tem uma conotação um pouco negativa, né, na sociedade. Mas não é errado, né, você falar que a pessoa está velha, tá? Não é errado, não. Então, aqui, ó, velhice ou envelhecimento, né? Pra gente pensar, né? Não é errado, como eu falei, falar que a pessoa está velha, né? Mas entendendo que a velhice, né, o envelhecimento é um processo, tá bom? Então, aqui eu também coloquei um estudo muito interessante que perguntou para as pessoas como que elas definiriam o envelhecimento. E daí, ó, a maioria delas colocou que é sinônimo de aposentadoria, de descanso. Então, olha a ideia errada que a gente tem, né? Como se o velho ele tivesse sempre que descansar. Então, é isso realmente a gente tem que combater um pouco dessas ideias, né? Até quando a gente vê idosos em elipse, sentados o dia inteiro, como se eles estivessem sempre descansando, sempre em contemplação. Então, não é essa a ideia, né? Envelhecimento não é sinônimo de descanso, tá? Um percentual grande disse que é uma fase da vida onde a gente tem mais experiência. Então, a gente vê também alguns conceitos bons. É uma fase de bem-estar. Então, queria perguntar, será, né, no Brasil, será que a velhice é uma fase de bem-estar? Né? Não sei, tô jogando as perguntas, né? Então, tem vários, ó. Mas tem várias conotações negativas. Ó. Tem gente que associa a solidão, a doença, a incapacidade. Então, não dá para dizer que é uma coisa ou é outra. Talvez sejam todas essas coisas, né? E aí, perguntaram também qual fator que influenciaria no bem-estar da pessoa idosa. E aí, ó, o que apareceu mais aqui? Boa rede familiar, boa saúde física, ter bom atendimento médico, boa saúde mental, psicológica, ter dinheiro, né? Mas será que é assim, né, no nosso país? Então é pra gente pensar um pouco, né? Muita coisa que gera o bem-estar não está disponível para todos, tá? E aí, para a gente finalizar essa parte, pessoal, entender que pela legislação brasileira até o momento, né, o Estatuto do Idoso refere que idoso é a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Como eu falei, já tem vários debates, né, sobre isso, porque antigamente uma pessoa com 60 anos, ela tinha uma funcionalidade bem menor do que ela tem hoje, tá? Então, é uma coisa para se pontuar. Até as regras da aposentadoria, para homens, por exemplo, ela já prevê uma aposentadoria além dos 60 anos, né? Porque a funcionalidade, as condições de vida, elas melhoraram, né? Melhoraram no sentido assim, a gente vive mais, não que elas melhoraram, né? O nosso tempo de vida está se prolongando, né? Ok? Então, pessoal, condição, né, para o envelhecimento, elas podem ser deletérias, que reduzem a nossa funcionalidade, elas devem ser progressivas, né, vão se estabelecendo gradualmente. Então, a gente vai vendo que, funcionalmente, os idosos tendem a ter uma queda na funcionalidade progressiva, né, intrínsecas. Então, o ambiente em que a pessoa vive tem forte influência. Quando eu disse da Rainha Elizabeth, né, o ambiente em que ela vive é muito diferente do ambiente da maior parte dos idosos aqui no Brasil, por exemplo, né? E devem ser universais dentro de uma mesma espécie. Então, o que a gente vai falar agora na segunda parte da aula tá mais focado na parte biológica, do que dentro da mesma espécie, né, do ser humano, é comum, do ponto de vista biológico. Mas quando a gente assistir essa aula, a gente sempre tem que lembrar desse início, de que sempre as condições, por exemplo, a visão, ela tem um declínio, né? A capacidade visual tem um declínio. E isso é uma característica universal da espécie humana.
No entanto, a gente vai ter influenciadores, né? Suas escolhas, o ambiente em que você morava, as condições sociais, econômicas, certo? Então, entendendo tudo isso. Então, a gente vai ver o que pode acontecer no ser humano, do ponto de vista biológico, entendendo, né, que vai haver uma enormidade de influências para que isso seja mais progressivo, mais intenso ou menos intenso. Qual que é o nosso trabalho como enfermeiros, né? Fazer promoção à saúde da pessoa idosa, não achar que a gente vai só cuidar de doença na pessoa idosa, não, a gente tem que fazer promoção à saúde, assim como a gente estava falando do idoso em casa, né? Então, quando a gente pensa, mesmo no idoso que está institucionalizado, numa instituição de longa permanência, o que a gente pode fazer para ele para promover a saúde dele, que não é só a saúde do corpo, é saúde mental, é cognitiva, né? É do lazer, do bem-estar, do letramento. E também, se ele tiver uma doença, claro, procurar o tratamento, reabilitação e prevenção do que for possível, tá bom? Então, vou encerrar por aqui e a gente continua na segunda parte da aula. Obrigada!